Nesse vídeo nós vamos ver se o despertar do Luffy vai fazer ele ultrapassar a classe das paramécias normais para especiais ou até logias, porque ele vai se transformar em látex. Vamos ver também o porquê a Akuma no Mi do Fujitora e do Pika não são logias, mesmo sendo elementos ou energias naturais. E também vamos ver quais personagens vão ter recompensas acima do 1 bilhão de berries depois do arco de Wano. Nós vamos ver tudo isso e muito mais nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, hoje eu estou aqui para responder algumas perguntas que vocês mandaram no post lá na comunidade do canal ou lá no meu Instagram. Agora vocês podem mandar suas perguntas nesses dois locais que a chance da sua pergunta aparecer é maior. Antes desse vídeo aqui começar, já vai deixando aquele likezão e se ainda não for inscrito, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Otaku Views perguntou: o que o Wano tem de especial pro Kaido não querer sair de lá? Ele até falou que o Wano é um local especial. Você acha que tem alguma coisa a ver com a volta do Joy Boy? Cara, eu consigo imaginar inúmeras coisas pro Kaido não querer sair do país de Wano. A primeira delas é financeiramente. O país de Wano ali tem inúmeras fábricas de armas e essas fábricas é que meio que financiam o bando do Kaido. Então ele não vai querer sair de lá enquanto essas fábricas estiverem lá. Agora, se a gente for pensar em questão de história, o país de Wano também é bem localizado e é um país fechado, que nem todo mundo consegue acessá-lo. Então seria uma ótima base para o Kaido e para todos os seus planos. Ele planeja ali se tornar o rei dos piratas e dominar o mundo, assim como seu ex-capitão. Ele precisa de uma base que seja bem forte e bem protegida para ataques contra o povo externo ou contra o governo mundial. Então ele pode deixar o país de Wano lá com algum comandante como ele quer fazer, para que ele saia para o mundo e domine e se torne o rei dos piratas. E aí ele não precisa se preocupar com a sua base porque ela é de difícil acesso. Agora, em relação ao Joy Boy, a história do mundo de One Piece e as armas ancestrais, nós temos que o país de Wano, assim como o Skypiea e a Ilha dos Tritões, elas são 3 ilhas que são isoladas do resto do mundo de One Piece e são de difícil acesso. Cada uma delas tem a sua história relacionada com os poneglyphs e possivelmente com as armas ancestrais. Em Skypiea nós temos ali que o Enel construiu a Arca Noah e com ela ele foi para a Lua. Além disso, também tem teorias que a Aiza pode ser ali a Uranus, ela pode ser uma arma ancestral também. Na Ilha dos Tritões também tinha os poneglyphs lá, tinha até um Road Poneglyph que foi pego, e também tem a Shirahoshi como a Poseidon, uma arma ancestral. E se a gente for para o país de Wano, ela também tem a sua história relacionada com os poneglyphs, porque lá também tem um Road Poneglyph que está em posse do Kaido, e pode ser que o Momonosuke tenha alguma coisa a ver com a outra arma ancestral que é a Pluton. Então tem todos esses pontos que fazem o Kaido não querer sair de lá. Também tem o pedido do Oden, que é para os seus Bainhas Vermelhas abrirem o país de Wano, abrirem as fronteiras do país de Wano, que o Joy Boy tá voltando. E esse Joy Boy aí, o país de Wano tem que trabalhar com ele e fazer com que ele cumpra o seu objetivo. Quem é esse Joy Boy atual? É o Luffy. Mas o próprio Kaido falou pro Luffy que ele não poderia se tornar o Joy Boy, dizendo que Joy Boy é um título que alguém pode se tornar. Então o próprio Kaido também pode se tornar o Joy Boy. Se ele pode se tornar o Joy Boy e tá no lugar que é pro Joy Boy, tá? Então ele tem tudo ali na sua palma da sua mão para que ele possa se tornar o rei dos piratas ou o rei do mundo. Eu sei que a explicação foi meio longa e meio complicada, mas são todos esses pontos que eu consegui imaginar para o Kaido não sair do país de Wano. O Kim Edits fez uma pergunta bem interessante aqui. Ele perguntou: mano, você pretende trazer conteúdo de outros animes? Ou até mesmo criar um novo canal, tipo histórias de Hunter x Hunter ou histórias de Naruto? Cara, eu tô pensando muito se eu começo a falar de outros animes aqui no canal, mas no caso seria história de outros personagens de outros animes. E aí eu faria ali 4 vídeos por semana de One Piece e só um de outros animes, pra não bagunçar ali o algoritmo do YouTube em relação ao canal, e não mudar ali o foco do canal, que é só o One Piece. Mas se eu não fizesse isso, eu tava pensando em fazer um outro canal para fazer review, para fazer outros vídeos, lista de outros animes, e aí eu postaria nesse outro canal. Mas aí eu quero saber a opinião de vocês que me assistem, se vocês realmente querem me ver falando de outros animes. E aí eu traria histórias de personagens aqui pro canal, e review sobre outros animes e mangás eu traria pro outro canal, que já tá criado, e se você quiser se inscrever lá e já esperar, o link vai estar aparecendo no card aqui em cima pra vocês. Então eu quero saber de vocês, se vocês quiserem, eu posso fazer. Arthur Trebien perguntou:
Sogeking, é dito que o Haki do Rei é um método de intimidar o inimigo com o olhar, mas em que sentido? Se alguém cego como Fujitora seria imune ao Haki do Rei, ou ele seria incapaz de utilizar Haki do Rei? Salve, sou seu fã. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, o Haki do Rei não tem nada a ver com intimidar outras pessoas com o olhar. Você vai intimidá-las com seu espírito. Você vai exercer sua força de vontade em outras pessoas, e se o espírito delas for fraco, elas vão desmaiar. Então é exatamente isso, você vai atacá-las com seu espírito. Você vai exercer sua força de vontade sobre elas. Se elas forem fracas, elas vão cair. Se elas forem ou tiverem um espírito forte, elas não vão cair. Não tem nada a ver com a pessoa ser deficiente visual ou não. Aí nós chegamos no Fujitora, que a gente pode dizer que ele é imune a Haki do Rei normal, mas não porque ele seja deficiente visual, mas sim porque ele tem um espírito forte por ser um almirante. O espírito dele é gigante, ele não vai cair para qualquer tipo de Haki do Rei. Da mesma forma que se ele tivesse Haki do Rei, ele também poderia utilizar. Ele espalharia o seu espírito ou a sua vontade, aqueles de espírito fraco cairiam, aqueles que não têm espírito fraco continuariam. E não tem nada a ver com ele ser deficiente visual ou não. Eu fiz um vídeo comentando sobre todos os tipos de Haki e como eles funcionam. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu recomendo assistir, que vai estar aparecendo no card aqui em cima pra vocês. Anima One Piece perguntou: você acha que os Mugiwara já despertaram as suas frutas, porém não são cientes disso? E não sabem utilizar o todo, como o Brook Espectro, a Robin criando um clone gigante dela, e o Monster Point o despertar do Chopper, porém ele não fica como uma besta, pois possui controle hoje em dia total da Rumble. Manda salve. Um salve pra você, mano, e pra quem não conhece o Anima One Piece, ele também é um canal que fala de One Piece aqui no YouTube, e ele também faz vídeos de Akumas no Mi. Eu vou pegar um vídeo dele e colocar no card aqui em cima pra vocês assistirem, e eu acredito que vocês vão gostar. Se gostarem, já se inscrevam no canal dele também. Agora, respondendo a sua pergunta, de todos esses que você falou, o único que eu acredito que realmente é o despertar é o do Chopper. Até porque se a gente comparar sua forma Monster Point com as bestas carcereiras de Impel Down, são basicamente ali a mesma coisa. Ainda mais se a gente comparar a forma do Chopper pré-time skip, elas se parecem bastante. Mas eu acredito que o Chopper não ganha toda a força e toda a resistência, como também toda a cura que aquelas bestas carcereiras de Impel Down têm, porque ele não despertou por conta própria, mas sim utilizou a Rumble Ball, que meio que força ele a despertar. Hoje em dia ele controla, mas ainda não foi um despertar natural, e ele só vai ter todo aquele poder quando ele despertar sem precisar de Rumble Ball nenhuma. Então eu acredito que esse seja o seu despertar. Agora com a Robin, eu não acho que é o despertar dela, até porque ela cria aqueles elementos gigantes a partir de elementos pequenos, como a sua mão, por exemplo. Ela cria inúmeras mãos e junta todas elas em um elemento gigante, como os seus pés ou um clone gigante dela mesma. Mas eu acredito que o seu despertar vai ser ali o que já foi mostrado das paramécias. Ela vai transformar o ambiente ali em flores que ela pode moldar e controlar da forma como ela quiser. Só que eu acho que quando ela despertar, essas coisas que ela criar a partir do ambiente não vão dar dano nela se forem atingidas, como acontece normalmente, até porque essas coisas que ela vai criar a partir do ambiente não são feitos com seu próprio poder, mas sim com seu despertar e com as coisas transformadas em flores. Agora com o Brook eu acho que é um caso diferente, eu não vejo como um despertar, até porque a Akuma no Mi dele está fazendo muito mais do que ela se propunha inicialmente, que era dar uma vida extra caso ele morresse. A alma dele voltou ali do além, mas não conseguiu encontrar o seu corpo normal, encontrou só o seu esqueleto. Aí mesmo assim ela voltou e ele não precisava comer e nem beber. Mas se ela tivesse voltado enquanto ele estava de carne e osso, ele não teria conseguido sobreviver a 50 anos e teria morrido mais uma vez. Então eu vejo que a Akuma no Mi dele funciona de uma maneira diferente, mas não vejo que seja o seu despertar. Eu vejo mais como uma exceção, por ele ter morrido e a sua alma não ter voltado enquanto estava de carne e osso, mas sim de esqueleto. E por isso que eu acredito que ele pode retirar sua alma de dentro do seu corpo. Almirante Roxas perguntou: mano, vi uma fanfic esses dias onde o Rayleigh enfrentava o Garp e o Sengoku, onde eles mostram seus verdadeiros poderes. E sinceramente foi a melhor luta que eu já vi em toda a minha vida. Sei que não tem nada a ver com a história principal, mas na sua opinião, o que de fato aconteceria se a marinha tentasse capturar ou matar o Rei das Trevas? Como seria esse confronto? Manda salve.
Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, a gente já viu o que é que acontece quando só um almirante tentou capturar o Rayleigh. Não aconteceu absolutamente nada, ele conseguiu fugir. Eu aposto que para realmente ter chance de capturá-lo, a marinha precisaria de 2 ou 3 almirantes, e aí sim eu vejo que eles teriam uma chance para capturá-lo. Agora eu também não conto com os randoms da marinha, eles não seriam de grande ajuda, e os vice-almirantes também não, porque lá na guerra de Marineford o Barba Branca estava tomando chá ali de vice-almirante e eles não estavam fazendo absolutamente nada contra ele. Da mesma forma seria com o Rayleigh, então eu imagino que precisaria de 2 ou 3 almirantes para tentar capturá-lo, e ainda não seria certeza de captura, porque o Rayleigh só lutou contra o Kizaru porque estava querendo parar ele de perseguir os Mugiwaras, mas ele disse que tinha força o suficiente não para manter uma batalha muito longa, mas para conseguir escapar. Se ele utilizasse toda a sua força só para tentar escapar dos almirantes, eu com certeza acho que ele escaparia também, se ele não quisesse lutar frente a frente com os 3 por já estar velho. Só pelo vigor físico que ele ainda tem, eu acredito que ele conseguiria fugir se ele quisesse. E se os 3 almirantes fossem para Sabaody tentar capturar ele, ainda não seria certeza de encontrá-lo, porque a própria Shaki falou para os Mugiwaras que ele estava desaparecido há alguns meses e que ele só aparece quando quer. Então mesmo que os almirantes fossem para lá, seria difícil encontrá-lo para tentar derrotá-lo. Então eu vejo ali que precisaria mobilizar os 3 almirantes para realmente conseguir derrotá-lo, isso se ele aparecesse. Júlia de Fátima perguntou: você acha que o despertar da Gomu Gomu no Mi poderia ser que o Luffy, ao invés das propriedades da borracha já pronta, ele ganhasse as propriedades do látex, que é um líquido e a borracha é feita a partir disso? Ou seja, ele poderia se esticar e etc, mas também poderia ficar intangível se transformando em látex. E como o haki da observação do Luffy é igual ao do Katakuri, o Luffy poderia fazer a mesma coisa que ele para não ser acertado por golpes com o haki do armamento. Olha, de todas as informações que a gente tem sobre o despertar e mais especificamente sobre os das paramécias, o Oda nunca deu uma informação de que, quando uma Akuma no Mi desperta, ela passa para outra classe ou ela evolui para outra classe. Como por exemplo a Akuma no Mi do Luffy, que é uma paramécia normal. Ela não passaria ali para uma paramécia especial ou então para uma Logia, não tem como ela ascender a sua classe. Ela tá na paramécia normal e vai continuar lá até o final. Eu sempre uso ali os exemplos do Doflamingo e do Katakuri como despertares, porque foram os únicos que o Oda realmente nos apresentou e mostrou como funciona. O do Katakuri sendo uma paramécia ali especial e o do Doflamingo sendo uma paramécia normal, o despertar deles são exatamente iguais, que é transformar ali o seu ambiente no elemento que eles controlam, para que assim eles possam utilizar contra os seus inimigos. Se a gente for nessa linha de raciocínio, o Luffy também teria que fazer algo parecido, e transformar ali o seu ambiente em borracha para que ele possa utilizar de alguma forma. Eu não sei se ele poderia controlar, porque a paramécia dele não cria nada. A do Katakuri cria alguma coisa e a do Doflamingo também, no caso Fuse e Mochi. O Luffy não cria nada, então eu não sei se ele poderia controlar ali a borracha que ele transformou no ambiente, mas ele poderia fazer isso, transformar o ambiente em borracha para que ele possa utilizar em suas batalhas. Então eu não imagino que o Luffy despertando ele vai meio que adentrar outra classe e vai se transformar em látex, porque látex é uma coisa totalmente diferente. Eu sei que a borracha vem dele, mas o látex é um material totalmente diferente e eu vejo um Akuma no Mi de látex sendo uma paramécia especial, e o Luffy não poderia ascender a essa posição e tornar sua Akuma no Mi especial também. E é por isso que eu vejo despertar dessa forma, e o Luffy não pode ter esse como despertar, mais o que o Oda já nos apresentou. Pode ser que no futuro o Oda fala, não, pode sim, aí a gente trabalha com essa informação, se o Oda disse que pode, então pode, mas com a informação que a gente tem até agora, não pode. DKNK perguntou: se alguém que não tivesse noção nenhuma de medicina comesse a Ope-Ope no Mi, quais técnicas do Law ela poderia utilizar e quais não? Nessa situação eu vejo que depende se a pessoa é um espadachim ou não. Se for um espadachim, eu acredito que a maioria dos poderes da Ope-Ope no Mi ele poderia utilizar, ou o básico do poder da Ope-Ope no Mi ele poderia utilizar, que é o que? Ele poderia criar ali a sala de cirurgia para cortar os seus inimigos, ele poderia mudar coisas de local, ele poderia criar aquelas energias que o Law cria no Injector Chateau, ou então naquela espada de lâmina, ele poderia fazer tudo isso. A única coisa
que ele não poderia fazer é cirurgias milagrosas. O que o cara faria ali era o basicão, cortar os seus inimigos. Mas o Law, como um médico, ele sabe como cortar uma pessoa dentro dos poderes ali da Ope Ope no Mi para fazer uma cirurgia nela, como ele fez com as crianças lá em Punk Hazard. Ele cortou elas de uma forma que ele poderia retirar ali os requisitos dos remédios que elas estavam tomando, para que assim elas não morressem rapidamente. E uma pessoa normal que não tem conhecimentos médicos não conseguiria fazer isso, mas o básico da Akuma no Mi eles conseguiriam fazer sim. Agora, se for uma pessoa que não é um espadachim, aí eu acharia difícil, porque o básico da Akuma no Mi é cortar os seus inimigos. Aí eu não sei se com a mão ele poderia cortar os inimigos, ou com o punho aconteceria alguma coisa, mas eu acho que tem que ser um espadachim para utilizar todo o poder da Akuma no Mi, mesmo não sendo um médico. Se for um médico, melhor, vai fazer cirurgias ali milagrosas. Se não for, não vai conseguir, mas vai utilizar o básico da Akuma no Mi. É mais ou menos assim que eu consigo imaginar. DMX perguntou: Sogeking, na sua opinião, o que teria acontecido com o Doflamingo se ele tivesse renunciado ao posto de corsário? Será que aconteceria uma luta entre Doflamingo vs Kaido? Porque o Doff era dono da fábrica de Smiley e negociava com o Kaido. Bom mano, se o Doflamingo não fosse um ex-Tenryubito que conhece o segredo do Tesouro Nacional de Marijos, e ele não tivesse utilizado isso para ameaçar os Tenryubitos e espalhar aquela notícia falsa, e ele realmente tivesse deixado o posto de Shichibukai para recuperar o Caesar, eu acredito que não aconteceria nada entre ele e o Kaido, até porque ele pegaria o Caesar e levaria para o Kaido. Ele poderia recriar o SED e a fábrica de Smiley lá no país de Wano, debaixo das asas do Kaido, e aí não teria briga nenhuma entre eles, e o próprio Doflamingo entraria para o bando do Kaido. Mas se ele realmente fizesse isso, ele lutaria lá no país de Wano contra Fujitora, Luffy e Law, porque o Fujitora iria atrás dele também. O Fujitora não fez nada porque o Doflamingo ainda era um Shichibukai, e ele queria mostrar ali toda a podridão desse sistema, porque ele queria aboli-lo como ele conseguiu fazer atualmente. Mas se o Doflamingo não fosse mais um Shichibukai, ele iria com tudo pra cima do Doflamingo pra acabar com ele e acabar com seu governo, e libertar ali o país de Dressrosa das mãos de um pirata. Então é mais ou menos isso que eu acho que aconteceria. Com o Kaido não aconteceria nada, porque ele se refugiaria no país de Wano e recriaria o SED e a fábrica de Smiles, e aí ele entraria pro bando do Kaido. Mas de certa forma ele tomaria um pau ali pro Fujitora, pro Law e pro Luffy. Não que os três iriam com tudo pra cima dele, mas um de cada vez, como aconteceu primeiro com o Law e depois com o Luffy. É mais ou menos isso que eu consigo imaginar. Rafael Marques perguntou: o Yamato é mais forte que Sanji e Zoro? Será que ele já é nível comandante de Yonkou? Cara, por tudo que o Yamato tá fazendo na Guerra de Wano, por seus poderes de Akuma no Mi, pelos personagens que ele tá enfrentando, sem dar spoiler do mangá, com certeza ele é mais forte que Zoro e Sanji. Ele tá fazendo coisas que nem o Luffy ainda não tá conseguindo fazer, então ele é absolutamente forte. E a gente não viu o quanto ele pode lutar no sério, ou a gente não viu ele no seu limite, então ele pode ser muito mais forte do que ele já mostrou. Mas a gente sabe que o Zoro e o Sanji não ficam pra trás, eles estão constantemente evoluindo. O Zoro sola e o Sanji sempre acompanha a evolução dele, o Sanji não fica muito atrás. Então eu acredito que no futuro os dois possam até superar o Yamato, mas agora com certeza não. Aí você perguntou se ele é nível comandante de Yonkou. Eu acho que ele ultrapassa um pouco. Se a gente colocar aqui que os Yonkous estão no topo, os almirantes um pouco mais embaixo, e os comandantes de Yonkou um pouco mais embaixo que os almirantes, ele está mais perto do nível de almirante do que de comandante de Yonkou. Então ele é absolutamente forte, muito forte mesmo. Lucas E7 perguntou: por que a Zushi no Mi não é uma logia, sendo que a gravidade é um elemento natural? Manda salve. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, as logias têm uma série de características que, se faltar uma delas, esquece, não é logia. Primeiro, que os seus usuários podem criar, controlar e se transformar em um determinado elemento ou energia natural. Precisa de todas essas características para ser logia. E aí nós chegamos na Zushi no Mi, que é a Akuma no Mi do Fujitora. Ela permite ao seu usuário criar e controlar uma energia natural, mas ele não pode moldar o seu corpo, ele não pode se transformar nessa energia.
energia, e por não ter essa característica não é uma Logia. Da mesma forma, nós temos ali a Akuma no Mi do Pika, que é a Ishi-Ishi no Mi, que permite ele assimilar o seu corpo com rochas para que ele possa controlá-las. E aí ele só pode controlar, não pode nem se transformar e nem criar rocha. E por mais que seja um elemento natural, também não é uma Logia. Nós também temos outras Akumas no Mi que permitem ao seu usuário criar, controlar e se transformar em um determinado elemento que não é um elemento da natureza ou energia natural. E essa Akuma no Mi também não vai ser uma Logia. Como exemplo, nós temos ali a Mochi Mochi no Mi do Katakuri. Ele consegue criar, controlar e se transformar nesse elemento, só que não é natural. E por isso ele é uma Paramecia especial. Eu já fiz um vídeo falando sobre todas as Akumas no Mi, Paramecia, Logia e Zoan. Eu fiz um vídeo completinho que, se você ainda não tiver assistido, vai estar aparecendo no card aqui em cima para vocês. E aí você pode ver como é que funciona cada um dos tipos de Akuma no Mi. Rodrigo Moraes perguntou: o que você acha que vai acontecer após o ano? E quem você acha que vai chegar a 1 bilhão de recompensa depois de Wano? Bom, mano, o que eu acho que vai acontecer depois do arco de Wano é que o Luffy vai ter 3 Road Poneglyphs, precisando só de um para chegar na última ilha. Aí, dependendo de quem tem esse último Road Poneglyph, eu acho que ele vai se direcionar para lá. Eu acho que pode estar tanto com o Shanks quanto com o Barba Negra. Eu já fiz uma teoria falando sobre isso. Se eu encontrar o vídeo, eu vou deixar no card aqui em cima para vocês. Se tiver com o Shanks, o Luffy vai batalhar contra ele, mas vai ser uma batalha ali só para mostrar o quanto ele realmente é forte, e depois o Shanks vai dar o Road Poneglyph para ele, e se tiver com Barba Negra, eles vão ter que batalhar para ver quem que vai chegar na última ilha para se tornar o rei dos piratas, e aí eles vão ter sua batalha final. Agora, falando sobre recompensas após o arco de Wano, eu acredito que quem vai chegar na casa do bilhão ou passar dela vão ser personagens como o Sanji, o Zoro, o Jinbe. Eu vejo o Yamato também chegando ou passando dessa casa. O Marco já tem uma recompensa de mais de 1 bilhão. Eu acho que a dele vai subir um pouco mais. Nós temos o Lau e o Kid, que eu acredito que também vão ter recompensas maiores que 1 bilhão de berries. E o Luffy, que já tem, vai chegar ali na casa dos 5 bilhões. Eu já fiz uma teoria falando sobre isso e vou deixar no card aqui em cima para vocês. Mas e aí, vocês acreditam que qual vai ser a recompensa de cada um deles? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, eu vou estar vendo e dando coraçãozinho pra vocês. Bom, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, e agora é com vocês. Deixem as suas perguntas lá na comunidade do canal ou lá no meu Instagram. Pode até mandar a pergunta nesses dois locais que a chance da sua pergunta aparecer é maior. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito e tiver gostado desse vídeo, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!